Oi, gente! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e na aula de hoje nós vamos trabalhar a acentuação gráfica. É o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos visualizar, vamos compreender a acentuação gráfica, é claro, do ponto de vista da norma padrão da língua portuguesa, ok? Então vamos começar colocando aí o nosso texto, a acentuação gráfica das palavras. Então, temos aí um texto que vai trazer conceitos importantes para a gente, pessoal. A acentuação tônica, ou seja, quando a gente fala tônica, estamos falando da sílaba mais forte de uma palavra. A acentuação tônica implica na intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras. Ou seja, tônica, sílaba tônica, lembra comigo, é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, a sílaba que é pronunciada mais forte na palavra. Aquela que se dá de forma mais acentuada conceitua-se como sílaba tônica, certo? Vamos pegar um exemplo? Um exemplo aqui? Olha só. Dominó. Pessoal, nesta palavra aqui, dominó, pronuncia comigo, dominó. Qual é a sílaba que é pronunciada com mais força? É o dó? É o mi ou é o nó? Perceba que a palavra, olha só, dominó, a sílaba mais intensa que é pronunciada com mais força é a última, é o nó, certo? Então a gente diz que o nó é a sílaba tônica da palavra, certo? Continuando. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas de átonas, ou seja, que não é tônica, certo? Então, voltando aqui na palavra dominó, observa aqui comigo, gente. Eu tenho como sílaba tônica, destacando aqui para vocês, ó, em verde, nó, certo? É a nossa sílaba tônica. As demais palavras, vou colocar aqui em azul, o dó e o mi, seriam as minhas sílabas átonas, ou seja, aquelas sílabas que não são pronunciadas com tanta força. A que é pronunciada com mais força é o nó, certo? Da palavra dominó. E perceba que as outras não têm tanta intensidade. E é importante você compreender isso porque na nossa língua, na língua portuguesa, a sílaba tônica, ela pode trazer para a gente mudanças de significados. Olha só, dominó. De repente eu não pronuncio o nó como uma sílaba mais forte. Domino. Observem, eu tenho a mesma palavra, dominó, domino. Observe que são palavras diferentes. Dominó, eu me refiro ao jogo. Domino, por exemplo, eu tenho aí o verbo dominar, eu domino esta prática. Percebam que há uma mudança de significado quando você muda a sílaba tônica. No caso, domino, a sílaba tônica está no mi, é a sílaba mais forte. Domino, certo? Domino, olha só, o mi é a sílaba mais forte. Então, tem mudança de significado, certo? Vamos adiante, acompanha comigo aqui. Olha só, de acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo, gente? O que significa isso, professor? Vamos compreender aqui. Perceba que, de acordo com a sílaba tônica, se ela for uma palavra oxítona, a sílaba tônica vai estar na última sílaba da palavra, certo? Como a gente observou a palavra dominó, onde é que está a sílaba tônica? Na última sílaba. Vou até voltar aqui para a gente observar a palavra mais uma vez. Olha só, a sílaba tônica que eu destaquei aqui para a gente em verde, certo? Bem aqui, é a última sílaba da palavra. Então, dominó é uma palavra oxítona, certo? Se a palavra estiver na penúltima sílaba, antes da última, eu vou ter uma palavra paroxítona. E se eu tiver uma palavra em que a sílaba tônica se encontra na antepenúltima sílaba, eu vou ter uma palavra proparoxítona. A gente vai já observar que esses conceitos aqui são muito importantes, porque eles vão nos direcionar na acentuação gráfica, certo? Vamos compreender? Então vamos observar a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Vamos começar. Pessoal,
As palavras oxítonas, ou seja, são aquelas que são acentuadas graficamente, certo? As palavras... Volta aqui, tá rapidinho que eu me enrolei. Vamos observar a acentuação das oxítonas. As palavras oxítonas que são acentuadas graficamente respeitam as seguintes regras. Vamos lá? Quais são as regras das oxítonas? São acentuados os monossílabos tônicos e as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e ditongos abertos, ei, eu, oi, seguidos ou não por S, certo? Temos exemplos aqui. Sabiá, babás, café, português, giló, escarcel. Pessoal, observem que aqui nessas palavras a sílaba tônica está ao final. Observe aqui, sabiá. Esse A aqui é a minha sílaba tônica, está no final da palavra, certo? Babás, observem, a sílaba tônica está no final. Café, a sílaba tônica está no final. E percebo que com a sílaba tônica no final, todas as palavras que forem oxítonas, que possuem a sílaba tônica no final, toda vez que elas terminarem em A, E e O, eu vou precisar colocar um acento. Ou quando elas terminarem aqui em ditongos abertos. Ei, el, oi, seguidos ou não de S. A gente pode observar que português terminou em E, está seguido pela letra S, então recebe acento. Giló, olha aí, a palavra mais intensa, a sílaba mais intensa está no final. Ló, então deve receber acento, por quê? Porque terminou em O. Escarcel, olha só, a sílaba tônica está aqui. Céu, certo? É um ditongo aberto, então, por ser um ditongo aberto, terminando aí, recebe o acento tônico. A gente observou também que aqui neste conceito a gente tem monossílabos tônicos. O que são os monossílabos tônicos? São aquelas palavras que são formadas por uma sílaba. Exemplo, céu, certo? A palavra céu, observem que ela termina por um ditongo aberto. Olha só, o el, certo? Então deve receber acento também. Céu. Ok? Vamos visualizar mais exemplos de palavras oxítonas com acento? Observa, acompanha aqui comigo. Olha só, ananás, certo? Que você pode até observar a imagem aí, um abacaxi, parece um abacaxi, certo? Vamos lá? Avó, dominó, que já citamos como exemplo. Maracujá, observem, todas essas palavras, a sílaba tônica está no final. Por isso, elas são acentuadas, certo? Porque terminam em A, em O ou E. Olha mais um exemplo. Paletó, certo? Olha aí. Paraná. E você. Observem aqui, por que essas palavras são acentuadas? Porque eu tenho oxítonas, palavras que são oxítonas, em que a sílaba tônica está no final, é a última sílaba, e essas palavras terminam, olha só, em A, ananás, olha aí, terminou em A, seguido de S, tem acento. Avó, terminou em O, certo? Então, recebe acento. Dominó, terminou em O, também recebe acento. Maracujá, olha só, terminou em A, deve receber acento. Paletó, Paraná e você. Todas se enquadram no mesmo caso que nós já vimos sobre as oxítonas. Vamos adiante? Agora, olha só, são acentuadas palavras oxítonas terminadas em ou ens. Olha o exemplo aqui. Amém, parabéns, também. Perceba que todas essas palavras aqui terminam, olha só, em ou ens, por isso recebem acento aí, por serem oxítonas, certo? A última sílaba, a sílaba tônica, está na última sílaba. Vamos adiante? E agora as paroxítonas.
As paroxítonas, gente, são as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Observem aqui. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S, e aí nós vamos ter sábio, sábios, régua, ânsia, certo? Então percebam aqui que todas essas palavras, olha só, a sílaba tônica está bem aqui, ó. Estou destacando para vocês, está no sa, sábio, certo? E percebam que a palavra terminou em ditongo. Então, por ser finalizada em ditongo, a sílaba tônica deve ser acentuada. Olha só, sábios, régua, ânsia, toda vez que a palavra for paroxítona e terminar em ditongo, você deve acentuar a sílaba tônica. Outro caso, se a palavra terminar em i, is, us, ou uns, certo? Então, se terminar em alguma dessas palavras, no caso dessas terminações, se a palavra tiver alguma dessas terminações, a palavra paroxítona deve ser acentuada. Táxi, observem, onde está a sílaba tônica? Está aqui, pessoal, na palavra tá, táxi, não é? E observem que essa palavra terminou com a letra I. Então, se terminou com a letra I, está dentro da regra das paroxítonas, certo? Então, a palavra táxi recebe acento porque é uma paroxítona que termina com I. O mesmo vai ocorrer com lápis, que termina com IS, certo? Então, a palavra deve ser acentuada. Bônus, que termina com US, certo? Com US. Então, a palavra também é acentuada. Médium e médiums também, ok? Mais casos, observem aqui. Se a palavra paroxítona terminar em L, em N, em R, X, ONS ou PS, você também vai ter que acentuar. Fácil, pólen, revólver, látex, canon, bíceps. Observem, todas essas palavras são paroxítonas, certo? A sílaba tônica está onde? Fácil, a sílaba tônica está aqui. Percebam que essa palavra terminou em L, certo? Então, deve ser acentuada. Também, nós temos aqui pólen. Onde está a sílaba tônica? No pó, na palavra pólen. Percebam que ela terminou em N, certo? Então, deve ser acentuada porque cai dentro da regra da paroxítona. Também vai ser acentuada se terminar aqui em eis ou ex. Jockey, vôlei, fósseis, úteis, que acaba entrando na regra do ditongo também, tá, gente? Observe aqui, jockey. Onde está a sílaba tônica? No jó, certo? E a palavra terminou com EI. Então, entra na regra da paroxítona e recebe acento aqui, a sílaba tônica. Essa é a sílaba tônica, observem, tem o acento agudo. Outro exemplo aqui, no caso, outra regra, quando a palavra paroxítona terminar em an, ans, ão, ãos, guan ou guen. Em uma dessas terminações, se a palavra for paroxítona, ela também recebe acento. Imã, ímãs, órgão, órgãos, bênção, bênçãos, enxaguam, enxaguem. Perceba que todas essas palavras aqui são paroxítonas e se enquadram na regra para receber o acento, certo? Olha aqui, onde está a palavra, ou seja, a sílaba tônica da palavra imã? No I, certo? E percebam que essa palavra terminou em A. Como termina em A, entrou em an, no caso, certo, gente? Perdão. Como termina em an, está na regra das oxítonas, então o I, que é a nossa sílaba tônica, levou o acento aqui, certo? O mesmo caso ocorre com as outras palavras. Vamos adiante? As palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, elas são classificadas como proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, essa é a regra mais simples que nós temos. Olha aqui, exemplos. Lâmpada, árvore, exército. Olha só, lâmpada, onde está a sílaba tônica? Aqui, ó,
em lã, é a sílaba mais forte, lâmpada. Percebam que é a antepenúltima, né? Então, quando você observa a palavra nessa direção da seta, eu vou ter aqui a última sílaba, certo? A penúltima sílaba, e essa daqui é a antepenúltima, que eu estou destacando aqui em verde, certo? Circulando aqui, a antepenúltima está aqui. Perceba que ela é a sílaba mais forte, lâmpada. Então, como ela é uma proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, essa é a sílaba tônica, então todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. O mesmo ocorre com a palavra árvore. Olha só, árvore é uma proparoxítona, então também deve ser acentuada. Exército, observem, a palavra exército, certo? Essa sílaba aqui é a mais forte, é a antepenúltima, então ela é uma proparoxítona, então também deve ser acentuada. Certo? Então já compreendemos tudo isso, está na hora de exercitar e vamos ao nosso exercício agora.
Muito bem, voltamos agora para o nosso momento de interatividade e agradeço a participação de todos no chat que estão interagindo, enviando suas respostas, participando e partilhando conhecimento. Caso vocês tenham dúvida, mandem no chat também, que nós vamos ajudar você a tirar essa dúvida. Certo? Então vamos corrigir. Primeira questão, colocando aí na tela, é uma questão de vestibular, certo? E percebe que a questão foi adaptada. Então, assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos, certo? Então, a gente está procurando todas as palavras, ou seja, todos os vocábulos, ou seja, as palavras devem ser oxítonas. E para uma palavra oxítona ser acentuada, gente, vamos relembrar, ela tem que terminar em A, E, O, em ou em, certo? Então, se terminar com se a palavra for oxítona e tiver alguma dessas terminações, ela deve ser acentuada, ok? Então, essas são as terminações que são o critério, é a regra para que uma palavra oxítona seja acentuada. Vamos analisar alternativa por alternativa? Procurando já a resposta. Letra A, paletó, café, giló. Onde é que está a sílaba tônica dessas palavras? Paletó, café, giló. Pessoal, percebam que a palavra paletó possui como sílaba tônica a última aqui, tó, certo? Café, onde está a sílaba tônica? Na palavra fé, na palavra não, na sílaba fé. E giló, onde está a sílaba tônica? Na sílaba ló. Observem que todas as palavras aí da alternativa A são oxítonas. E elas estão acentuadas. Por que estão acentuadas? Observem que a palavra paletó, percebam que é uma palavra oxítona e ela terminou com a letra O, certo? Então, como ela termina com a letra O, ela se enquadra aqui na regra das oxítonas que nós vimos. Então, o O da palavra paletó, a última sílaba recebe um acento e um acento agudo que você pode observar aí. Café. Onde está a sílaba tônica? Na palavra não, na sílaba fé, a última sílaba. Então, é uma oxítona também, certo? E perceba que a palavra café termina com a letra E. Então, se enquadra aqui na regra das oxítonas. Então, também deve ser acentuada. E a palavra giló, a última sílaba é a sílaba tônica, certo? Ló. E percebam que ela também termina com a letra O, como a palavra paletó, então se enquadra na regra das palavras oxítonas, portanto, deve ser acentuada. Então, minha gente, não precisa mais nem olhar as outras questões, a gente já encontrou a resposta correta. Então, a alternativa correta aqui para a questão de número 1 é a letra A. Se você assinalou aí a letra A, você acertou. Só um detalhe, gente, rapidinho. A palavra amor, onde é que está a sílaba tônica? Amor. Qual é a sílaba mais forte? Amor. É exatamente aqui, mor. É a sílaba mais forte. Porém, pessoal, observe que essa palavra, ok? Ela terminou em R. Perceba que a última letra dessa palavra é a letra R. Ela é uma oxítona, certo? Mas ela não recebe acento porque ela não terminou em A, em E, O, em ou ente. Ela terminou com a letra R. Então, é uma palavra oxítona, certo? Porém, ela não se enquadra aqui nas regras, nos critérios para receber acento, ok? Então, se a palavra for oxítona e terminar em A, E, O, em ou ens, ela deve ser acentuada e também vale para os ditongos abertos, certo? El, oi, também entra aqui nessa regra. Vamos para a questão 2, questão de número 2, colocando aí para vocês, olha só. A palavra matemática possui acento por quê? Qual dessas alternativas é a justificativa
para a palavra matemática ser acentuada, certo? É uma oxítona terminada em A? É uma paroxítona terminada em A? É uma proparoxítona ou letra D não possui sílaba tônica? Gente, uma alternativa a gente já pode eliminar rapidamente, só vendo o seu conteúdo. Qual é essa alternativa que já pode ser eliminada? A letra D. Por quê? Porque todas as palavras da língua portuguesa, elas vão possuir uma sílaba tônica, certo? Então, dizer que não possui sílaba tônica não entra, certo? Não está correto. Então, a gente já pode até eliminar essa alternativa. Vou riscar daqui. Retirei a alternativa D. Sobrou letra B, letra A, B e C, certo? Agora, a palavra matemática é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Onde está a sílaba tônica, gente? Matemática. A sílaba tônica está aqui, ó, no ma, certo? E percebam que este ma, a sílaba tônica nessa posição, é a antepenúltima sílaba dessa palavra. Então, como é a antepenúltima, eu tenho uma palavra proparoxítona. E aprendemos na aula de hoje que as palavras proparoxítonas, todas elas, independente da terminação, são acentuadas. Então, a palavra matemática é acentuada porque é uma proparoxítona. A alternativa correta aqui, letra C, marcando aqui para vocês. Certo? Agradeço a participação de todos e espero encontrar vocês em outra oportunidade. Até lá, gente!